Bom pessoal, boa noite. Você sabe o que é cinemática, velocidade, espaço e tempo? Pois é o que nós vamos ver nesse vídeo de hoje, tá bom? Aproveite aí, deixe seu like, se inscreva aqui não é inscrito no canal para poder receber outros vídeos aí importantes, ainda mais para quem vai prestar aí vestibulinho, vestibular, são matérias muito importantes. Então, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, tudo bom? Então hoje eu preparei uma videoaula para poder explicar para vocês de maneira um pouco mais prática como calcular velocidade, espaço percorrido e intervalo de tempo. O tema cinemática, que trata justamente dos movimentos, né? Então com os movimentos nós temos o que? Velocidade, espaço e tempo, que são temas correlacionados, né? Então eu fiz um esquema aqui para vocês poderem entender de forma um pouco mais prática essa questão. Então vamos lá. Bom, então eu elaborei aí esse esquema aí, né? Que está dizendo aí velocidade, espaço, tempo. Então tem os elementos que você já conhece: ΔT, que é tempo, ΔS, que é espaço, que é space, e VM, que é a velocidade média. Então vocês já sabem que para calcular a velocidade média é a relação entre espaço e tempo. Então quando algo está em velocidade, ele está percorrendo um espaço ao longo de um determinado tempo. Então é comum nós falarmos que um móvel ele está a 10 km por hora, 60 km por hora, 100 km por hora e aí vai, né? Isso quer dizer o seguinte: vamos supor 100 km por hora, quer dizer que a cada hora ele percorre 100 quilômetros, tá bom? Então essa é a fórmula principal da cinemática, que é o cálculo da velocidade média. Então para você calcular velocidade média, basta você pegar o tempo, o espaço, né, que foi percorrido em um determinado instante e dividir pelo tempo que durou aquele movimento, né? Ou seja, que o espaço ele foi percorrido, então ele tem um tempo, né? Então você fazendo essa divisão, você vai achar o que? A velocidade média. Então veja bem aqui que eu fiz um triângulo, né? Tá? Eu já vou explicar o porquê esse triângulo. Então primeiro eu fiz um triângulo comum, tá? Aqui eu já dividi ele em três partes, ó, né? Duas partes na base e lá no topo uma parte. Então tem três partes. O que acontece aqui, ó? Em cada parte desse triângulo, eu vou colocar um elemento, né, que você vai calcular, ou seja, uma unidade de medida. Tá? Então eu coloquei aqui na base do lado direito do triângulo a velocidade média, tá? Do lado esquerdo do triângulo o ΔT, que é o tempo, e lá no topo, lá em cima, ó, o ΔS, que é o espaço. O que quer dizer isso? Tá? Isso aqui é o seguinte, pessoal, isso aqui é uma fórmula prática para você não se perder nos cálculos, tá? Então vamos supor, você tem aqui, velocidade média é igual a espaço dividido por tempo. De repente você quer saber só o espaço. E aí, como é que eu faço para calcular o espaço? Eu sei que em matemática vocês aprenderam, né? Ou estão aprendendo, que quando algo está no primeiro membro dividindo, ele passa para o segundo multiplicando e assim por diante, vice-versa. Tá? Só que aqui eu estou fazendo algo mais prático, para que você, lógico, vai ter esse raciocínio, mas você vai entender melhor. Tá? Isso aqui, na realidade, é um macete. Tá? Então, ó, essa linha horizontal aqui que eu fiz, ela indica divisão. Então, tudo que está aqui em cima está dividindo pelo que está aqui embaixo. Tá? E essa linha perpendicular, ela é a multiplicação. Tá? Então, os que estão aqui embaixo estão se multiplicando entre si. Então o que acontece aqui? Vamos entender. Velocidade média é igual a espaço, ó, aí tem essa linha horizontal, dividido pelo tempo. Tá? Se eu quiser saber espaço, opa, aí eu pego velocidade e multiplico pelo tempo. Se eu quiser saber o tempo, eu pego o espaço e divido pela velocidade média. Viu como ficou mais prático? Eu não preciso estar me perdendo, pensando como é que eu vou fazer, o que eu vou passar para o segundo membro, o primeiro membro e tudo mais, né? Então, essa é uma fórmula
simples, né, para você calcular esses elementos na cinemática, tá? Inclusive eu fiz aqui as fórmulas, né? Então, velocidade média é igual espaço dividido por tempo. Se eu quiser saber o espaço, eu pego velocidade e multiplico pelo tempo. E se eu quiser saber o tempo, eu pego o espaço e divido pelo tempo. Só isso, tá? Agora vamos aí a algumas aplicações práticas, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho 3 exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte, ó. Um motociclista percorreu um trajeto entre 2 municípios que é de 120 quilômetros em 2 horas. Qual foi a sua velocidade média? O segundo problema, um pedestre a uma velocidade média de 1,5 metros por segundo percorreu um trajeto de 2 quilômetros, que corresponde a 2.000 metros. Quanto tempo foi gasto nesse trajeto? E a questão C, um trem a uma velocidade média de 100 km por hora demorou 30 minutos para percorrer ou realizar um percurso entre as estações A e D. Qual a distância entre essas duas estações? Então vamos calcular aí. Vamos à questão A. Então tem lá, um motociclista percorreu um trajeto entre 2 municípios que é de 120 km em 2 horas. Qual foi a sua velocidade média? Bom, esse problema é fácil, né? É só você pegar o espaço, tá, que foi percorrido e dividir por quem? Pelo tempo. Então você tem aí, ó, tá? Vamos lá. Então você tem na questão A, tá? Só você colocar em ordem, resolução. Aí você quer saber o que? Velocidade média. Coloca uma interrogação aqui. O problema te dá o espaço, que é 120 km, e te dá o tempo, que foi 2 horas. Então isso aqui tá facinho, né? É só você chegar lá, velocidade média é igual a espaço dividido por tempo. Qual que é o espaço? 120. Quem que é o tempo? 2 horas. Então você pega 120 e divide por 2, que vai dar quanto? 60. 60 é o quê? Quilômetros por hora. Ou seja, a cada hora que se passou, ele percorreu 60 quilômetros, né? Então a velocidade aí foi 60 quilômetros por hora. Então tá aqui, ó, resposta. A velocidade média desse motociclista foi de 60 quilômetros por hora, entendeu? Agora vamos à questão B. Vamos voltar lá na B. Um pedestre a uma velocidade média de 1,5 metros por segundo percorreu um trajeto de 2 km, que corresponde a 2.000 metros. Quanto tempo foi gasto nesse trajeto? Então vamos lá de novo. Ó, letra B, tá? Então ele quer saber o quê? Ele quer saber o tempo. Quanto tempo foi gasto no trajeto? Quanto tempo o pedestre demorou? Pessoal, o que é um pedestre? Pedestre é um transeunte, tá? É uma pessoa que está andando a pé, tá? Fazendo uma caminhada, está se deslocando, sem o auxílio de um objeto, sem auxílio de bicicleta, motocicleta ou de automóvel. Ele está andando a pé, é um transeunte, é um pedestre, tá ok? Então aqui ele quer saber o tempo, tá? Para isso, ele me dá o que? A velocidade média do indivíduo, né? Então ele está a uma velocidade de 1,5 metros por segundo e o espaço, que é 2.000 metros ou 2 quilômetros, tá? Galera, aí você pode fazer o cálculo de duas formas, ou metros, né, por segundo, ou em quilômetros por hora. Então vocês têm a fórmula lá que eu expliquei para vocês anteriormente, que você pode então transformar velocidade média, né, metros por segundo em quilômetros por hora, tá? Então basta aqui você multiplicar por 3,6, é isso? Acho que é isso aí, tá? Se você quiser retornar quilômetros por hora em metros por segundo, você divide por 3,6. Então tá lá, qualquer dúvida vai na anterior que você vai entender isso aí, tá? Então vamos lá, então vamos calcular, né? Como aqui já está em metros, então não precisa fazer essa transformação. Agora, se aqui fosse 2 quilômetros, aí sim você teria que transformar aqui em quilômetros por hora, tá? Aí fica a seu critério, tá? Então vamos pelo mais fácil, vamos trabalhar em metros por segundo, que já está aqui, tá? Então você sabe que 2 quilômetros corresponde a 2.000 metros, né? Então vamos lá. Bom, como é que eu faço para calcular o tempo? Tá lá, ó. Então tempo, ó, como é que eu calculo o tempo? Voltando lá, o tempo é igual a espaço
dividido por velocidade média, né? Isso aqui que eu vou usar para solucionar lá o problema da questão B. Então vamos lá na questão B. Ó, então o que eu fiz aqui? Ó, peguei o espaço, que é 2.000 metros, né? Ó, tá? E dividi pela velocidade, que é 1,5 metros por segundo. Tá? Então 2.000 dividido por 1,5 deu aproximadamente 1.333 segundos. Tá? Como eu cheguei a segundos? Opa, então é divisão. Né? Então eu corto as partes que são iguais. Ó. Então tem aqui 2.000 metros, né? Corto metros aqui em cima e corto metros aqui embaixo. Sobrou apenas segundo. Tá? Sobrou segundo. Então 1.333 segundos. Opa! A quantos minutos corresponde 1.330 segundos? Galera, é uma questão de raciocínio, né? Cada minuto você tem quanto? 60 segundos, tá? Se cada minuto você tem 60 segundos, basta você pegar esses 1.333 e dividir por 60. E você vai chegar aqui ao resultado de 22 minutos aproximadamente. Então, o tempo gasto pelo pedestre nesse trajeto foi de aproximadamente 22 minutos ou 1.333 segundos, que é a mesma coisa. Eu só fiz aqui o que? Uma transformação, tudo bem? Agora vamos para a questão C. Questão C, ela já é um outro cálculo. Então lá, um trem a uma velocidade média de 100 km por hora demorou 30 minutos para realizar um percurso entre as estações A e D. Então, qual é a distância entre essas duas estações? Então, vamos lá? Bom, aqui ele está pedindo o quê? Ele quer saber a distância, até a distância. Então, como é que eu faço para calcular a distância? Distância é o ΔS, ó, tá? É igual a velocidade média vezes o tempo. Vamos lá, então. Ó, letra C. Então, ele quer saber o espaço. Para isso, ele dá a velocidade média, que é 100 km por hora, tá? E o tempo gasto, que foi 30 minutos. Tá? Então, ó, espaço é igual a velocidade média vezes tempo. Então, você pega aqui a velocidade, né, que é 100 km por hora, vezes 0,5 horas, né? Por que eu transformei em horas? Para ficar igual, né? Para ficarem iguais as unidades. Então, se eu continuasse aqui em minutos, aí eu tinha que transformar a velocidade média em metros por segundo. Aí eu ia ter que dividir aqui por 3,6, tudo bem? Mas vamos deixar quilômetros por hora mesmo, e eu só transformo 30 minutos em horas, né? Então, 30 minutos é quanto? Meia hora, né? Meia hora é igual, metade é igual a 0,5, tá? Metade é igual a 0,5, meio, tá? Então, eu pego 100 vezes 0,5, vai dar 50 quilômetros, que é o espaço percorrido. Então, o espaço percorrido foi de 50 quilômetros. Você também poderia fazer esse cálculo com um raciocínio lógico. Opa, se ele está a 100 km por hora, tá? Ele demorou 30 minutos para percorrer o espaço, poxa, se a cada hora ele percorre 100 km, em meia hora ele vai percorrer metade, ou seja, 50 km, né? Então, a resposta é a seguinte, ó, a distância entre as estações A e D é de 50 quilômetros. Tudo bem, galera? Então, essa foi a explicação de hoje, espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou passar uns exercícios aí para vocês poderem praticar e também tirar as dúvidas de vocês, tá? Tá legal? Muito obrigado aí pela atenção e fiquem no aguardo que eu vou passar aí então as atividades, tudo bem? Boa noite a vocês.